A paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo, e a Rosua quero estar trazendo para meditação dois irmãos que irão ouvir este meu testemunho. É um relato e alerta para os vossos corações, para eu poder estar contando minha experiência, que aconteceu comigo. Eu estava vindo do meu local de trabalho, e eu sempre pego meu celular, e fico vendo e ouvindo algumas mensagens da palavra do nosso Senhor Deus. Às vezes eu entro no YouTube, ou no TikTok e também no Facebook. Sempre é mais essas redes sociais que eu vejo. E também eu vejo o Kawaii. São simplesmente essas redes sociais que eu sempre não, todas as vezes, mas algumas vezes entro para ver algo da parte de Deus. Às vezes eu fico olhando quando eu estou vindo do meu trabalho, muitas vezes não sei se com as pessoas que vão ouvir. Ficamos tão despercebidos, porque às vezes a gente se desligamos do mundo espiritual, da dimensão espiritual, que esquecemos que a nossa carne ou a nossa estrutura física se deixa se levar. E por isso a carne se fortalece muito mais do que a nossa vida espiritual. E às vezes é por isso que não ficamos mais incomodados com as coisas celestiais da parte de Cristo e a Rosua. E é por isso que às vezes este incômodo, que nos afasta da presença do Senhor Deus, a não querer mais buscar a presença do Senhor e a Rosua. Esquecemos até mesmo de falar com nosso Senhor, se esquecemos de falar com nosso Senhor Deus. E também de falar com nosso Senhor, Cristo e a Rosua. Eu sei que não é sempre que eu tenho orado, mas sei que quando eu vou orar não é uma oração longa. Mais um pouco que eu entro na presença do Senhor, e eu começo a falar com o Senhor, para que Ele venha me dar fortalecimento. Para que Ele possa me ajudar, na minha vida espiritual, em meu dia a dia e também no meu local de trabalho. E sempre estou apresentando os meus familiares. Antes de sair para trabalhar, ou até mesmo na ida ao trabalho, eu começo a orar. Porque eu me levanto muito cedo. E como eu estava falando, voltando do meu trabalho, às vezes pego meu celular e fico vendo ou ouvindo alguns louvores que fortalecem a nossa vida espiritual. Nesse dia estava vindo eu andando. Estava vendo eu um vídeo. Neste vídeo que eu estava vendo me senti muito incomodado. E naquele incômodo comecei a ter alguns arrepio e ficar incomodado. Eu já vinha falando com o meu Deus para que Ele pudesse me dar uma decisão sobre estas coisas. E naquele mesmo momento, eu disse para mim mesmo: não, chega, eu não vou ficar vendo isto daqui. E fui mudar o vídeo, e logo entrou uma mensagem, e logo quando entrou esta mensagem, o irmão que estava do outro lado, ele começou a falar. E logo ele começou a falar desta forma: você por acaso já teve uma experiência com Deus? Você já viveu ou presenciou uma experiência com Deus? Ou até mesmo um sobrenatural, ou uma experiência para com Deus? Você já orou para Deus? Você já pediu para Deus? Já perguntou para Deus? Já falou com Deus? Você já dobrou o teu joelho e começou a falar com Deus, pedindo para Ele te dar uma experiência? E aquele irmão falava na sua mensagem, e contava desta forma. E ele dizia que começou a muitas vezes a falar com Deus, e pedir para Deus lhe dar uma experiência, e ajudar a sua estrutura espiritual. Naquela mensagem ele falava que já tinha vivido muitas experiências com Deus. Eu não vou contar agora neste meu testemunho. Mas eu tenho muitas experiências, e creio que Deus vai nos dar uma oportunidade para estar falando. Eu vou orar ao Senhor meu Deus. E creio que Ele vai me dar a oportunidade para que eu venha estar contando as minhas experiências. Não vou relatar o meu nome verdadeiro, para que alguns não venham se escandalizar ou até mesmo me criticar. Mas eu venho de família de índio, que também família que buscava algumas bruxarias, mas não é este caso. Sou do estado do Pernambuco, do interior de Recife. Estou morando na cidade de São Paulo. Tenho uma idade de 45 anos. Eu não preciso de estar contando nenhuma mentira, porque o que eu presenciei e vivi é verdadeiro e real. E darei de conta no último dia do arrebatamento diante de Cristo, e ao Rosua e nosso Senhor Deus, o meu nome que eu quero pronunciar em meu testemunho. Eu me chamo irmão André. Estou passando e relatando este testemunho, porque eu creio que também é um alerta do meu Senhor nosso Deus, para aquele que tem um compromisso com Deus, ou para aqueles que o Senhor quer ter um compromisso com Ele. E se você também quer ter um compromisso com Deus, escute este testemunho. Quero deixar este versículo para a meditação dos irmãos. Mateus capítulo 7, 17 assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Yahuzu este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então meus irmãos, dando continuidade, aquele irmão falava em sua mensagem se alguns que estava, já tinha vivido presenciado o sobrenatural. Eu também tenho muito respeito, pelos relatos e testemunho. Que eu tenho ouvido o testemunho do pastor Kenzo. Que ele tem falado, ele estava falando sobre o pastor Kenzo. Vou estar alertando para os irmãos que realmente o pastor Kenzo, ele existiu não, somente, existiu mas como ele se encontra com nosso Senhor Cristo e Yahushua. Este pastor Kenzo, esse grande homem de Deus o pastor Kenzo, e neste momento ele se encontra com nosso Senhor Deus. Esse homem ele existiu da mesma forma, que este irmão da falando em sua mensagem estava falando eu também, tive essa experiência. E fui me questionar para com meu Senhor Deus. E fui a começar a falar com Deus e perguntar ao meu pai, Pai, realmente este homem chamado Pastor Kenzo, ele existiu e orando ao Senhor logo, o meu Deus pode me dar a resposta. Eu lembro que naquele momento quando eu estava orando e conversando com o Senhor Deus, sentindo a presença e presenciando o sobrenatural de Deus, a minha estrutura física não estava suportando a experiência que eu estava vivendo com Deus. Naquele momento de oração que eu estava fazendo ao nosso Senhor Yahushua, quando a gente para de buscar a presença do Senhor, a gente só tem a ficar com a vida espiritual fraca, como o próprio testemunho do pastor Kenzo, ele fala para cada um de nós. A gente fica fraco, mas eu quero alertar para os irmãos aqui, que naquela minha experiência, na mesma noite o meu Senhor Deus por favor fala comigo. Senti que naquele momento Deus falou comigo bem assim. Você está querendo uma resposta, e o Senhor Deus falou sim, verdadeiramente este homem ele existiu. E ele falou para mim este homem chamado pelo nome Kenzo, ele existiu. Muitos tentam desmentir a existência do pastor Kenzo, e mentir sobre a sua existência e até falar que o Kenzo não existiu, ele não existiu, mas eu digo meu filho, ele existiu e está aqui comigo neste exato momento. E Deus falou desta forma para comigo realmente me dando a resposta, que realmente ele existiu o pastor Kenzo. Eu fui pedir a Deus sobre esta resposta mas Deus falou que naquele momento ele estava com ele. Meus irmãos e irmãs que irão ouvir este meu testemunho. Foi forte o que eu presenciei na minha oração. Estou falando para aumentar a fé, e até mesmo fortalecimento, da vida espiritual de muitos irmãos e irmã. E fui terminando de ouvir aquela mensagem até a minha casa. Chegando sobre a minha residência desliguei o celular. Tinha saído com o meu animalzinho para fazer as suas necessidades. Voltei e a minha esposa perguntou se eu queria tomar um café da tarde e eu respondi que sim. Tomei aquele meu café, e depois um pouco mais tarde, fui deitar para dormir antes fazemos uma oração. E Deus me deu uma visão muito forte, só que esta visão foi através do meu sonho, mas Deus também arrebata os seus servos para viver o sobrenatural, mas eu quero relatar este meu despertamento em sonho. A Bíblia nos diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Salmos 91, versículo 7 ao versículo 11. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. O nosso irmão José, no Antigo Testamento, ele também nos alerta e traduzia sonhos, e também viveu sonhos. Daniel também traduziu sonhos, exclusivamente o sonho do rei Beltesazar. O sobrenatural ele é real e isso é um alerta para cada um de nós. Deus pode te levar em um arrebatamento de sentido. Deus também pode te arrebatar e te levar em espírito, e existe aquele arrebatamento que o nosso Senhor, Deus retira e leva até onde ele precisa te mostrar algo, que seja lá no céu ou que seja lá no inferno. Amém, meus queridos irmãos, isso é para que possa entender, e naquele momento Deus começou a me mostrar. Na visão do meu sonho estava eu e um jovem, da minha igreja. A gente estava em 3 pessoas. Eu nunca gostei de ir em velório e até mesmo em cemitério. Isto não é medo, simplesmente é um querer meu de não ir nestes lugares. Sei que um dia partirei daqui para um outro lado da vida eterna. E dando continuidade, ali onde eu morava no estado do Pernambuco, foi onde o Senhor Deus me levou em meu sonho. Bem na avenida principal da cidade onde eu morava, tem um cemitério muito grande. Dentro daquele cemitério tem vários túmulos, várias árvores e na minha vida real nunca gostei de passar por ali. Mas Deus me mostrou desta forma em meu sonho. E na visão que Deus me deu foi desta mesma forma. O sonho, ele era muito real, se tornou tão real que dava para sentir, ouvir e tocar. Até mesmo o cheiro e o sabor de algo que você possa comer você sente. Por isso que eu digo que eu pude presenciar era muito real. Não, foi simplesmente um sonho. E naquele momento, nós 3 estava vindo como se estivesse vindo daquelas barracas trailer, que vende lanche para as pessoas se alimentar, que vende pastéis. A gente estava vindo daquela barraca ou daquele trailer, conversando, e logo eu pude avistar aquele cemitério muito grande. No muro daquele cemitério, sobre os seus tijolos, havia vários furos como se fossem janelas. Eu lembro que naquele momento o meu amigo, juntamente naquele momento estava eu, ele e a sua namorada. A gente estava indo em direção à nossa casa. Ele começou naquele momento e colocou os seus braços por cima de mim. Começou a falar comigo e a brincar e a conversar. E cada vez mais me aproximava daquele grande muro, e eu falava com aquele meu amigo. Eu dizia: não pare com este tipo de brincadeira, porque eu não gosto desta brincadeira. O mais interessante que naquele sonho, aquele rapaz ou aquele jovem, ele mudava a sua fisionomia, e também a sua aparência. E aquela jovem que estava ao lado dele, aquela mulher começava a dar várias risadas, aquela risada como se fosse de deboche, uma risada bem satânica e de felicidade, como se ela ou ele estivesse vencendo. E eu não tinha força para sair dos seus braços, e ele começou a me levar para mais perto daquele muro. Ali me trazia medo, arrepio e calafrio sobre o meu corpo. Ali começava a me dar medo, podia sentir, e aquele medo começava a se aproximar. Era como se eu estivesse se aproximando de algo muito terrível, ou de algo muito tenebroso, de algo muito perigoso que poderia me fazer muito mal. E realmente naquele momento estava me fazendo mal, e cada vez mais que eu me aproximava, o medo daquele lugar mais aumentava, e aquele jovem que estava ali comigo, o meu amigo, e logo quando me aproximei daquele lugar, eu vinha cair ao chão juntamente com ele. E ele me segurava em seus braços, para que eu não tivesse nenhuma reação. E ele, segurando a minha cabeça, colocava o meu rosto sobre pequenas fissura que havia sobre o muro fixado naqueles tijolos, no muro daquele cemitério. E naquele momento eu falei para ele: não, não, faça isso comigo não. E quando eu olhava para ele, não era mais o seu rosto, porque estava desfigurado a sua face. Aparentemente tinha a fisionomia de um monstro, muito tenebroso que dava medo. E ali naquele momento ele parou, ainda me segurando sobre os seus braços. Eu escutei um barulho que vinha como se fosse um rosnado de um grande animal. E aquele rosnado que estava sendo feito vinha como se fosse de um grande animal, como se fosse um grande cachorro muito forte. E na visão que eu estava presenciando era noite. Quando eu levava a minha visão para cima daquele muro do cemitério, havia muitas árvores que dava para se avistar. Logo ele pode me soltar dos seus braços, mas quando ele me largava, ele me jogava ao lado de dentro daquele muro do cemitério. E ali eu pude me deparar, ou me deparei, era em cima de um túmulo já dentro daquele cemitério. Aquele túmulo era como se fosse uma grande pedra, que se faz os seus ritual e sacrifício, seja de animal, ou seja de pessoas humanas.
Já na minha visão à frente pude observar vários homens de pé como pessoas. Eles estavam vestidos de preto, e a sua aparência bem esquisita. Algum deles estava vestido de bermuda, e com uma camisa regata. Eu quero estar passando para vocês, que quando eu comecei a ouvir o testemunho do pastor Kenzo, e a buscar um pouco mais da presença do nosso Senhor Yahushua, eu comecei a presenciar, porque este sonho, ele era muito real como eu já falei. Aqueles homens que estavam de pé, muito deles estava com algumas armas em suas mãos como se fosse uma espada ou como se fosse alguns facões em suas mãos. Eu estava em cima daquela grande pedra ou daquele túmulo, logo pude descer de cima. E aqueles homens que estavam de pé vieram em minha direção. Vieram para cima de mim para poder me atacar. Ali eles começavam a se mover com as suas armas sobre as suas mãos, em forma que pudesse me acertar ou me ferir. Quando ele tentava me acertar, eu logo colocava os meus braços em sua direção. Eu sentia que me tocava, mas não me ferir as suas armas. Veja o que diz nesses versículos. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 24. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai da do Senhor Yahushua Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Cristo Yahushua em sinceridade. Amém. Da forma que ele tentava me acertar não chegou a me machucar. Esse dia é o momento que ele tentava me acertar, mas comecei a se afastar deles. Naquele momento se aproximou um cachorro na cor amarela. Ele não era muito grande, mas de um porte normal. Estava muito furioso, e bravo, rosnando vinha em minha direção. Quando ele pula para tentar me acertar, com os seus dentes sobre mim, eu logo coloco o meu braço esquerdo na frente, como uma forma de se proteger dos seus ataques. E ao mesmo tempo ao meu lado direito, se defendendo dos ataques daqueles homens que eram os meus inimigos. Eles me chutavam e me atacavam com as suas armas, tentando me acertar sobre minha cabeça ou até mesmo sobre o meu corpo. E só batia em meus braços porque eu me defendia, e no mesmo instante aquele cachorro segurando o meu braço esquerdo, eu não tinha nenhuma reação para poder se defender dele, porque ao mesmo tempo eu estava com a minha mão direita se defendendo daqueles homens, os meus inimigos. Mas com muita luta, eu sei que esta luta, ela foi espiritual. Tudo isso que eu estou te contando que eu vivi e presenciei é sobrenatural. Porque eu sentia tudo, senti o vento, eu senti o cheiro daquele lugar. Eu sentia quando me tocava, só não pude sentir as dores sobre o meu corpo. Assim como, segundo a Timóteo capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo disse: combati um bom combate. E com muita luta naquele momento, eu consegui arremessar aquele cachorro para bem longe de mim. E logo à distância ele ficava rosnando muito alto para tentar me amedrontar, mas aquele animal não
vinha para perto de mim. Eu comecei a me aproximar cada vez mais para perto daquele muro e consegui sair para fora daquele lugar. E quando eu estava travando a minha batalha espiritual, do lado de dentro daquele lugar ou daquele cemitério, a escuridão era total, não dava para ver nada, a não ser o que estava ao meu derredor. Vinha muitos daqueles homens furioso e tenebroso para cima de mim. No meu entendimento que eu pude entender, isso espiritualmente são demônios, que vêm para nos atacar. Ele tenta de tudo até no mundo físico ou no mundo espiritual para tentar nos derrubar. Você veja que em minha visão, eu pude perceber que eu tinha caído sobre o chão. No meu entendimento isso é Deus nos mostrando se a gente não vigiar podemos cair espiritualmente. E depois que a gente cair, se não for a misericórdia de Deus, não tem como mais se levantar. Eu pude também perceber que aonde eu estava o medo era totalmente real. O medo você podia sentir sobre o seu corpo ou até mesmo arrepios sobre a sua pele. Sabe quando você está andando em um dia muito frio e você pode até mesmo sentido? Assim era o medo daquele lugar ou daquela visão que eu estava tendo em meu sonho. Da forma que eu travando a minha batalha espiritual, do lado de fora já estava de dia. O sol já havia nascido e estava bem claro. Um dia bem bonito quando o sol começa a sair das montanhas. Então esse foi o meu testemunho que o Senhor Deus pode me dar. Quero agradecer a todos que vão ouvir e que fiquem também em alerta através do nome do nosso Senhor Yahushua.